Eu, Ricardo Almeida, 45 anos, milionário e cético convicto, confesso a barbárie demoníaca que cometi. Arremessei, com fúria e escárnio, a pequena imagem da Virgem Maria de minha mãe para meu cão destruir. Minha idolatria ao dinheiro e à razão justificava o ato, pois a santa havia falhado em revelar os números da loteria que eu tanto queria. Nunca imaginei que, apenas uma semana depois, um sequestro relâmpago devastaria minha existência, e que, inexplicavelmente, a mesma Nossa Senhora, através de meu cão e a intervenção compassiva de um vizinho católico, começaria a guiar minha brutal conversão e salvação. Para entender o abismo em que eu me encontrava, é preciso voltar. Minha jornada rumo ao ceticismo radical e à idolatria do lucro começou cedo. Cresci em um lar onde minha mãe, uma mulher de fé simples, tentava incutir em mim o amor pela Virgem Maria. Lembro-me dela, ajoelhada, com aquela mesma pequena imagem nas mãos, rezando fervorosamente. Eu, porém, desde criança, fui inclinado à lógica, aos números, ao que podia ser provado. Meu pai, um engenheiro pragmático, embora não fosse ateu, valorizava a evidência científica acima de tudo, e isso reforçou minha inclinação. Na universidade, mergulhei de cabeça nas ciências exatas e na economia. O sucesso financeiro tornou-se meu único Deus, meu altar. Construí meu império sobre a premissa de que a razão e o esforço individual eram as únicas chaves para o poder e a riqueza. Qualquer coisa que não se encaixasse nessa equação, fé, milagres, o sobrenatural, era descartada como superstição ou, pior, como uma ferramenta de manipulação para os fracos. A devoção a Nossa Senhora, em particular, eu via como a quintessência da idolatria e da irracionalidade, um resquício de uma era escura que a razão deveria ter erradicado. Eu me via como um farol de lucidez, um milionário iluminado pela razão, que havia desvendado os segredos da prosperidade e do controle. Minha fortuna não era apenas dinheiro, era a prova irrefutável de que o ceticismo era a única via para o sucesso. Cada novo contrato assinado, cada investimento lucrativo, era um prego no caixão da superstição e da fé cega. Meu desprezo não era passivo, era um fanatismo invertido, uma cruzada pessoal para libertar as mentes das amarras do que eu chamava de ilusão religiosa. Eu me tornei um arauto do ceticismo, usando minha fortuna e meu sucesso, como evidência científica, de que a fé era uma superstição ultrapassada. Minha retórica era afiada, e eu não poupava críticas à idolatria mariana, que eu via como a mais pura forma de ignorância. Para mim, a Virgem Maria era um demônio que roubava a autonomia das pessoas, uma ilusão que as impedia de buscar a verdadeira razão e a prosperidade material. Eu doutrinava meus colegas, meus funcionários, até mesmo alguns familiares mais jovens, com a convicção de que a religião era um entrave ao progresso. Minha arrogância crescia a cada validação, a cada risada compartilhada sobre a ingenuidade dos católicos. Eu era o milionário que desmascarava a barbárie da fé, o profeta de uma nova era de razão e riqueza. Nunca imaginei que essa luz que eu tanto pregava era na verdade uma escuridão que me cegava. Essa luz que eu tanto pregava era na verdade uma escuridão que me cegava, e que me conduziria ao meu teste final. Minha mãe, com sua fé simples e inabalável, sempre me dizia para rezar a Nossa Senhora por tudo. Peça com fé, meu filho, e ela intercederá, repetia, com os olhos marejados de devoção, segurando aquela pequena imagem da Virgem Maria. Para mim isso era a mais pura superstição, uma fuga da razão, uma barbárie intelectual. Mas em meu fanatismo cético, decidi dar à Virgem Maria uma chance matemática irrefutável. Se ela era tão poderosa, se realmente intercedia, que me revelasse os números da loteria. Eu exigia evidência científica para crer, algo palpável, lucrativo que se traduzisse em mais dinheiro, mais poder. Por semanas, minha mãe rezou fervorosamente com sua imagem enquanto eu, em meu escritório luxuoso, aguardava os números, com um sorriso irônico e desdenhoso no rosto. Cada sorteio sem os números vencedores era uma prova irrefutável de que a fé era uma ilusão, um demônio, que roubava o discernimento e a capacidade de pensar por si mesmo. Minha idolatria ao dinheiro, à lógica e à minha própria razão se solidificava a cada falha. A frustração crescia, tornando-se uma fúria silenciosa e corrosiva. Aquela imagem, antes apenas um pedaço de gesso sem valor,
começou a se tornar um símbolo pessoal da mentira que eu tanto desprezava, um ícone da idolatria que eu jurara combater. Eu, o milionário da razão, o arauto da verdade, estava prestes a explodir em um ato de desprezo que selaria meu destino. Os números da loteria nunca vieram. Minha razão exigiu uma resposta, uma prova final de que a Virgem Maria era uma farsa, uma superstição inútil. Em meu fanatismo cético, decidi que era hora de um sacrilégio calculado, uma barbárie que serviria como meu experimento científico definitivo. A imagem de Nossa Senhora que minha mãe tanto venerava era o demônio da ilusão, o ícone da idolatria que eu precisava destruir. Peguei-a, sentindo o peso do gesso em minhas mãos, e um ódio gélido me consumiu. Não era apenas raiva. Era a convicção de que estava fazendo o certo, de que estava libertando a mim e, de alguma forma, o mundo daquela crendice. Meu cão, um Rottweiler forte, seria o instrumento perfeito para provar que aquela santa não tinha poder algum. Era a minha declaração de guerra contra a fé, a minha evidência científica de que só o dinheiro e a razão governavam. Com um sorriso de escárnio, arremessei a pequena imagem para o Rottweiler. O som do gesso estilhaçando-se no chão ecoou em meus ouvidos como uma melodia de triunfo. Meu cão, em sua inocência animal, obedeceu ao comando implícito, mordendo e rasgando o que restava da figura. Observei a cena com uma satisfação perversa, um sentimento de missão cumprida. A idolatria havia sido desmascarada, a superstição desfeita em pedaços. Aquele momento era a prova irrefutável de que a razão e o ceticismo eram os únicos deuses válidos. Eu havia vencido. Mas, estranhamente, o triunfo era vazio. Uma pontada de algo que eu não conseguia identificar, um vácuo no peito, substituiu a euforia esperada. Era como se a barbárie que eu acabara de cometer tivesse deixado um eco oco em minha alma, um silêncio perturbador. Foi então que minha mãe entrou na sala. Seus olhos, antes marejados de fé, agora se arregalaram em horror ao ver os cacos da Virgem Maria espalhados pelo chão e meu cão, com um pedaço de gesso na boca. Um grito sufocado escapou de seus lábios, seguido por um choro que me rasgou por dentro, apesar de toda a minha armadura de razão. Ela se ajoelhou, recolhendo os fragmentos da imagem com as mãos trêmulas, como se estivesse juntando os pedaços de seu próprio coração. A dor materna em seu rosto era palpável, um sofrimento puro e dilacerante que eu, em meu fanatismo cético, não conseguia, ou não queria, compreender. Meu filho, o que você fez? Ela sussurrou, a voz embargada. Eu, com a frieza de um cientista observando um experimento, respondi: Mãe, é apenas gesso. Uma superstição. A Virgem Maria não existe, não tem poder. É hora de você acordar para a realidade, para a evidência científica. Minhas palavras, proferidas com uma crueldade calculada, visavam destruir não apenas a imagem, mas também a fé dela. Aquele momento de dor materna, provocado pela minha barbárie, era para mim a validação final do meu ceticismo, a prova de que eu era o arauto da verdade, e ela, a vítima da ilusão e do demônio da fé. O eco daquela barbárie, porém, não se calaria tão facilmente. Ele ressoava na dor de minha mãe e na estranha ausência de paz em minha própria vitória. O eco daquela barbárie, porém, não se calaria tão facilmente. Ele ressoava na dor de minha mãe e na estranha ausência de paz em minha própria vitória. Mas eu, Ricardo Almeida, não permitiria que um mero eco de culpa ou o sofrimento de minha mãe abalassem minha fortaleza de razão. Pelo contrário, aquela barbárie se tornou o combustível para uma cruzada ainda maior. Minha vitória sobre a imagem de Nossa Senhora, aquele sacrilégio calculado, não era o fim, mas o início de uma doutrina pública. Eu me tornei um pregador do ceticismo, um arauto da evidência científica, contra o que eu chamava de idolatria e superstição. Minha fortuna, meu sucesso nos negócios, eram as provas irrefutáveis de que o dinheiro e a razão eram os únicos deuses válidos. Em palestras para empresários e investidores, em artigos que eu publicava em revistas de negócios, eu destilava meu desprezo pela fé. Eu usava meu púlpito de milionário para ridicularizar a devoção a Nossa Senhora, classificando-a como uma forma demoníaca de controle mental, um entrave ao progresso e à verdadeira prosperidade.
Minha retórica era afiada, e eu não hesitava em usar termos como crendice infantil e ilusão perigosa para descrever qualquer forma de fé religiosa. Eu me via como um libertador, alguém que desmascarava a fraude da religião. Minha influência sobre meus funcionários era sutil, mas constante. Eu incentivava o pensamento racional, o foco no lucro e na produtividade, sempre com um subtexto de que a fé era uma distração inútil. Em reuniões sociais, eu me deleitava em debates acalorados, onde desconstruía a lógica da fé com argumentos baseados em ciência e lógica, sempre com um sorriso condescendente. O fanatismo que antes era apenas meu, agora se espalhava, validado por aqueles que, como eu, idolatravam o sucesso material. Eu era o milionário que provava que Deus era o dinheiro e a razão, e que a Virgem Maria não passava de um pedaço de gesso sem poder. No entanto, após o sacrilégio da imagem, algo sutilmente mudou. A vitória que eu sentira ao ver o gesso estilhaçado não se traduziu na paz absoluta que eu esperava. Pelo contrário, uma inquietude silenciosa começou a semear-se em meu peito, uma semente de desassossego que eu me recusava a reconhecer. Eu a atribuía ao estresse dos negócios, à pressão de manter meu império financeiro, mas ela era diferente. Era uma sombra persistente, um sussurro que questionava a solidez de minha razão, corroendo-a de dentro para fora. A imagem quebrada de Nossa Senhora, embora eu a tivesse varrido para o lixo sem remorso aparente, parecia ter deixado fragmentos invisíveis em minha mente. Em momentos de silêncio, quando a agitação do dia diminuía e eu me via sozinho em meu luxuoso apartamento, eu via os cacos, ouvia o choro sufocado de minha mãe. Eu me esforçava para rechaçar essas assombrações como meros resquícios de uma superstição infantil, uma fraqueza emocional que minha razão e minha evidência científica deveriam ter erradicado por completo. Mas elas persistiam como um demônio interno que eu não conseguia exorcizar com lógica ou com a frieza dos números. Meu cão, o Rottweiler que fora cúmplice involuntário da barbárie, agora me olhava com uma inocência que, estranhamente, me incomodava. Era como se seus olhos guardassem a memória do ato, um lembrete silencioso da minha crueldade e da minha idolatria ao ceticismo que me cegava. Eu, que idolatrava o dinheiro e a razão acima de tudo, comecei a sentir um vazio que nenhuma fortuna podia preencher, uma falha em meu sistema de crenças que eu não estava preparado para admitir. A razão que eu tanto pregava não me dava respostas para aquele crescente desassossego. A intervenção que eu tanto zombava ainda não havia chegado, mas a semente da dúvida, da inquietude, estava plantada, aguardando o momento de germinar em meio ao caos que se aproximava. A inquietude crescia, mas eu a sufocava com mais trabalho, mais números, mais razão. Minha mãe, porém, não conseguia disfarçar a dor. Seu choro após a barbárie com a imagem parecia ter atraído uma atenção indesejada. Foi então que o Senhor José, nosso vizinho do andar de baixo, um homem de fé simples e inabalável, começou a aparecer. Ele, que eu sempre desdenhara como um supersticioso devoto de Nossa Senhora, agora me olhava com uma compaixão que me irritava profundamente. Seus olhos, que eu antes via como ingênuos, carregavam uma serenidade que eu não possuía. Ele não veio me confrontar sobre o sacrilégio, mas sim oferecer um ombro à minha mãe. Eu o via de minha janela, conversando com ela no jardim, suas mãos enrugadas segurando as delas. Ele falava de esperança, de Virgem Maria e de milagres, palavras que eu classificava como ilusões e demônios, que roubavam a capacidade das pessoas de enfrentar a realidade. Minha razão gritava que ele era um tolo, um arauto da idolatria. Eu, o milionário do ceticismo, sentia um desprezo visceral por aquela crendice. Mas, em um dia particularmente sombrio, quando minha mãe estava visivelmente debilitada, Senhor José se aproximou de mim, não com sermões, mas com um prato de comida caseira. Sua mãe precisa de força, Ricardo, disse ele com uma voz suave. E você também, aquela simples gentileza, vinda de alguém que eu considerava um símbolo da superstição que eu tanto combatia, me pegou desprevenido. Eu esperava um julgamento, uma repreensão, mas recebi compaixão. Foi uma pequena, quase imperceptível fissura em minha armadura de razão e ceticismo. Eu não aceitava sua fé. Mas a humanidade em seu gesto era uma evidência que minha lógica não conseguia refutar.
Nunca imaginei que um vizinho católico compassivo pudesse plantar a semente da dúvida em meu coração tão endurecido. A barbárie que eu cometi me isolou, mas a compaixão dele começou a me puxar de volta mesmo que eu ainda não quisesse admitir. A compaixão do Senhor José, uma anomalia, um resquício de uma superstição, que eu, o milionário da razão, havia superado. Minha armadura de ceticismo não tinha rachaduras para a ingenuidade alheia. Eu me sentia invulnerável, no auge do meu poder, um deus do dinheiro e da evidência científica. Minha arrogância era o oxigênio que eu respirava, a certeza de que nada poderia me tocar. Nunca imaginei que essa vertigem de inviolabilidade seria o prelúdio da minha queda. A noite chegou escura e traiçoeira. Eu saía do meu escritório, o império de vidro e aço construído com minha razão e evidência científica, blindado em meu carro de luxo. Sentia-me intocável, um deus do dinheiro, imune às superstições. Mas, em um piscar de olhos, essa ilusão se estilhaçou. Uma batida seca na traseira, um pneu furado forçado. A porta do meu carro foi arrancada com violência brutal, e eu, Ricardo Almeida, fui jogado ao chão como um saco de lixo. Armas frias apontadas para minha cabeça, vozes rudes. O cheiro de pavor, o meu pavor, inundou o ar. O sequestro relâmpago, a barbárie que eu tanto desprezava, agora era minha realidade visceral. Minha fortuna, meu status, minha razão inabalável, tudo se tornou inútil em segundos. O demônio, que eu tanto pregava ser a fé, manifestava-se agora de forma real, roubando minha liberdade. Minha idolatria ao dinheiro não me salvou. Eu estava ali, um milionário despojado, face a face com a mais crua e devastadora das realidades, onde minha lógica não tinha poder algum. O controle que eu tanto idolatrava se esvaiu, e o pânico tomou conta, uma sensação que minha razão cética nunca havia permitido. Fui arremessado para dentro de um furgão escuro, o impacto arrancando o ar dos meus pulmões. O cheiro de metal enferrujado, suor e desespero era sufocante, uma antítese brutal à opulência perfumada da minha vida. Minha razão, minha mente afiada para os negócios, tentou imediatamente calcular, negociar. Eu sou Ricardo Almeida, um milionário, tenho dinheiro, muito dinheiro. Podem ter o que quiserem, mas me tirem daqui. As palavras, que antes abriam portas e moviam montanhas, agora eram recebidas com um riso gutural e um golpe seco na cabeça. Cala a boca, playboy! A voz era fria, desumana. A escuridão era absoluta, e com ela, a certeza de que minha evidência científica e meu ceticismo eram tão inúteis quanto a imagem quebrada de Nossa Senhora. O demônio que eu tanto pregava ser a fé, manifestava-se agora na brutalidade daqueles homens, roubando não só minha liberdade, mas cada vestígio da minha dignidade. Eu, o milionário que idolatrava o controle e o poder, era agora um mero objeto, uma mercadoria. Minha idolatria à própria inteligência se desmantelava a cada ameaça, a cada empurrão. As tentativas de impor minha lógica, de impor minha vontade, eram recebidas com risadas e ameaças brutais, cada palavra de poder que eu tentava proferir era silenciada, por um golpe ou um aviso frio. O pânico, que minha razão sempre suprimiu com lógica e números, agora era uma onda constante, corroendo minha mente, transformando meu fanatismo por mim mesmo em ruínas. A barbárie que eu havia cometido contra a fé de minha mãe parecia um prelúdio infantil perto da barbárie real que eu vivia. Eu estava nu, desprovido de tudo que me definia, e a superstição que eu zombava parecia menos assustadora que a realidade daquele cativeiro. Minha mente, acostumada a dominar, estava agora dominada pelo terror. O controle que eu tanto idolatrava se esvaiu, e eu era apenas um corpo tremendo, um objeto à mercê de figuras impiedosas. As horas se arrastavam no cativeiro, cada minuto uma eternidade de terror e incerteza. Lá fora, o mundo que eu havia construído com tanto afinco, minha fortaleza de razão e evidência científica, desmoronava. A notícia do meu sequestro havia explodido, e eu sabia que minha equipe de advogados de elite, meus especialistas em segurança, todos os recursos que minha idolatria ao dinheiro podia comprar, estavam em frenética mobilização. Mas de dentro daquele inferno, eu sentia a impotência, a falha de cada estratégia. Os telefonemas, que eu imaginava serem de negociação, eram na verdade marteladas na minha alma.
Os sequestradores, figuras sombrias e impenetráveis, riam da minha fortuna, da minha razão de ser. Minha riqueza, antes um símbolo de poder inabalável, agora era apenas um número em um papel, uma isca que me prendia ainda mais. Eles exigiam um valor que não apenas esvaziaria minhas contas, mas desmantelaria meu império, a própria estrutura da minha existência. Cada exigência absurda, cada prazo apertado, era um prego no caixão da minha fé no dinheiro, na minha idolatria ao controle. O ceticismo, que me blindava contra qualquer superstição, que me fazia zombar da Virgem Maria e de qualquer milagre, agora me deixava nu, vulnerável ao terror de uma realidade onde o dinheiro não era Deus, mas um fardo pesado. Minha mente, acostumada a resolver equações complexas e a prever mercados, estava paralisada. As soluções baseadas na minha razão falhavam miseravelmente. O desespero se instalava, uma sombra fria que engolia a luz da minha autossuficiência. Eu, Ricardo Almeida, o homem que havia jogado a imagem de Nossa Senhora para o cachorro destruir, estava à beira do abismo. E, pela primeira vez, uma ideia insidiosa, quase demoníaca para o meu antigo eu, começou a se infiltrar. E se, onde minha razão falhava, a fé, que eu tanto desprezava, pudesse oferecer algum consolo, mas eu a rechaçava com todas as minhas forças, um último bastião de orgulho em meio à ruína? A barbárie que eu vivia era um espelho daquela que eu havia cometido, e a conversão parecia um caminho impossível, uma traição a tudo que eu era. Naquele buraco escuro, sem evidência científica ou razão para me agarrar, a mente, antes um templo de lógica, virou um campo de batalha. Não eram apenas os sequestradores que me torturavam, era a imagem estilhaçada de Nossa Senhora, a mesma que eu, em minha barbárie e fanatismo, jogara para meu cachorro destruir. O choro da minha mãe, a dor em seus olhos, ecoava mais alto que qualquer ameaça. Eu tentava rechaçar essas assombrações como delírios do estresse, resquícios de uma superstição infantil que minha razão deveria ter erradicado. Mas a culpa, um demônio que eu nunca imaginei possuir, roía minha alma. A idolatria ao dinheiro e ao ceticismo que justificara meu sacrilégio agora parecia vazia e inútil. Eu, o milionário da razão, estava sendo assombrado por um pedaço de gesso e pela memória da minha crueldade. A evidência científica não oferecia paz para o tormento interno. Cada batida do meu coração parecia um eco do som da imagem se quebrando. Eu me via, com uma clareza brutal, como o demônio que eu tanto pregava existir na fé alheia. Minha razão falhava em explicar por que a imagem da Virgem Maria, que eu tanto desprezava, agora me perseguia com tamanha intensidade. Era uma conversão forçada ao terror da própria consciência, um milagre invertido de autocondenação. O ceticismo que me definia era agora um véu rasgado, revelando uma vulnerabilidade que eu jamais admitiria. O sequestro devastou, não só minha liberdade, mas a fortaleza da minha mente, abrindo caminho para o impensável. Nunca imaginei que um dia, a Nossa Senhora que eu profanara seria a sombra mais real do meu cativeiro. Enquanto eu apodrecia naquele inferno, minha mente, que antes descartava qualquer superstição como lixo, era forçada a confrontar uma realidade brutalmente pessoal. Os sequestradores, em seus momentos de crueldade calculada, deixavam escapar fragmentos de informações sobre o mundo lá fora. Minha mãe, a síntese de Geice Gishon Frosson, Alemen Quatrixix Gishuaro Polates e Quaresinte, minha mãe, a Trieite, a Sinterimain, síntese de Gishuaro Polooi, mulher que eu havia ferido com minha barbárie contra a imagem da Virgem Maria, estava definhando. Sua fé que eu tanto zombava era testada ao limite, mas não se quebrava. Essa era a evidência que eu não podia refutar, mesmo em meu ceticismo mais arraigado. A razão me dizia que tudo era inútil, que era um mero delírio, mas a persistência dela era um fato inegável. E então, o nome do Senhor José. O vizinho católico, o homem da crendice simples que eu sempre vi como um ingênuo, tornou-se o pilar dela. Ele não apenas a consolava, mas organizava correntes de oração, distribuía panfletos com minha foto, mobilizava a comunidade. A razão me dizia que era inútil, um mero placebo para o desespero, mas a voz dele falando de milagres com uma convicção que para o antigo Ricardo seria demoníaca, agora ressoava, um eco distante na minha prisão.
Minha razão havia falhado miseravelmente. A fé do Senhor José, em contraste, parecia ser a única força ativa, o único farol de esperança que se acendia na escuridão. Aquela idolatria à Nossa Senhora, antes vista como fraqueza e ignorância, era agora uma fonte inesgotável de força para minha mãe e para ele. Um mistério que, em meu próprio desespero, eu começava a não conseguir ignorar. Nunca imaginei que um dia a superstição alheia seria a única coisa que me conectaria à esperança, a única evidência científica de que algo além da minha lógica poderia mover o mundo. A conversão parecia um abismo, mas a dedicação do Senhor José era um fio tênue, quase imperceptível, que começava a me puxar, a desmantelar meu fanatismo. O ar gelado da arma contra minha têmpora era mais real que qualquer balanço financeiro, qualquer evidência científica que eu um dia idolatrei. Fui arrastado para aquela sala escura, um cubículo fétido que seria meu túmulo se o ultimato dos sequestradores se cumprisse. Última chance, milionário. O dinheiro ou sua vida, e sua família terá uma lembrança. A voz, fria como metal, ecoava o fim. Meu ceticismo, minha razão afiada, tudo que me definia como Ricardo Almeida, o homem que zombava da superstição e da Virgem Maria, desmoronou em pó. Não havia lógica, não havia números, não havia negociação para a morte iminente. O demônio que eu tanto pregava ser a fé alheia agora era a própria face da minha aniquilação. Eu não conseguia pensar, não conseguia respirar. Minha vida, meu epéreo, a idolatria ao dinheiro que me cegou para a barbárie que cometi contra a imagem de Nossa Senhora, tudo estava prestes a desaparecer. Naquele momento de desespero absoluto, eu clamava por uma solução, por uma lógica, por qualquer coisa que pudesse me salvar, mas não havia nenhuma. O fanatismo de minha crença em mim mesmo, em minha autossuficiência, estava em ruínas. Senti o vazio abissal de uma existência sem fé, onde a razão era impotente e a morte, uma realidade iminente e irrefutável. A aniquilação do meu eu cético era completa. Nunca imaginei que um dia a morte seria tão brutalmente real, tão desprovida de qualquer milagre ou esperança. O sequestro havia devastado não só minha liberdade, mas a própria essência do meu ser, deixando-me à beira de uma conversão forçada pela mais pura e aterradora das realidades: o fim. Naquele limbo entre a vida e a morte, uma sensação estranha e gelada me percorreu. Não era o frio da cela nem o medo habitual. Era um para-arrepio inexplicável, como se uma corrente invisível me ligasse a algo distante, algo que minha razão imediatamente tentou rechaçar como delírio. Mas a imagem mental, vívida e perturbadora, insistia. Meu Rottweiler, o mesmo cão que eu em minha barbárie e fanatismo, havia ordenado que destruísse a imagem da Virgem Maria, aparecia agora em minha mente. Ele vinha com algo na boca, um pequeno fragmento azul, do manto da Nossa Senhora. Eu via minha mãe, trêmula, pegando-o, e o Senhor José, o vizinho supersticioso, falando de sinais e milagres. O demônio do meu ceticismo gritava que era loucura, fruto do estresse extremo. Mas a força daquela imagem, a persistência daquele fragmento por azul, era uma evidência que minha razão não conseguia desmantelar. A idolatria ao dinheiro e a lógica que me definia estava falhando miseravelmente em me salvar, e agora a superstição que eu tanto desprezava, através do meu próprio cão e da fé do Senhor José, parecia ser a única coisa que se movia. Que paragia asterisco. Aquela barbárie que eu cometera, o ato sacrílego de jogar a imagem para o cachorro, estava se transformando em uma ponte, uma fresta de luz. Nunca imaginei que um dia o demônio do meu ceticismo cederia espaço a uma estranha e incômoda esperança, impulsionada por um pedaço de gesso e a fé de um vizinho. A conversão parecia menos absurda que a realidade do meu inferno. Naquele momento de desespero absoluto, com a arma gelada ainda ecoando em minha têmpora e a morte iminente, minha razão cedeu. Não havia mais lógica, nem evidência científica que pudesse me salvar. O demônio do meu ceticismo, que eu tanto alimentara, agora me abandonava, deixando-me nu e aterrorizado. O milionário, que idolatrava o dinheiro e o controle, estava reduzido a um farrapo humano, implorando por algo que eu sempre chamei de superstição.
A imagem do fragmento azul do manto da Nossa Senhora que meu cão havia carregado, e a voz do Senhor José, o vizinho supersticioso, falando de milagres e intervenções, invadiram minha mente. Eu, Ricardo Almeida, o homem da barbárie e do sacrilégio, o arauto da razão contra a idolatria, estava prestes a fazer o impensável. Nunca imaginei que um dia eu, o cético arruinado, gritaria na escuridão por aquela que eu tanto desprezara. E então, em um sussurro rouco que mal ousava cruzar meus lábios, um grito silencioso que rasgou minha alma, eu rezei. Não foi uma oração de fé, mas um pacto desesperado, um desafio final ao universo. Virgem Maria, se você existe, se não é a ilusão, o demônio, que eu pensei, se você tem poder, como minha mãe e o Senhor José dizem, me tire daqui. Eu fui um bárbaro, eu joguei sua imagem para meu cachorro destruir, eu zombava da sua idolatria, mas me dê um milagre, ei, me salve deste sequestro. Prove que minha razão estava errada, que meu ceticismo era uma prisão. Eu não sei rezar, não sei pedir, mas se você é real, me ajude. Por favor, Nossa Senhora, por favor. Aquelas palavras, proferidas com uma mistura de vergonha, fúria e uma esperança tênue, eram a conversão mais brutal que eu poderia imaginar. Era o grito de um homem que havia perdido tudo, inclusive sua razão e sua idolatria ao dinheiro, e que agora se agarrava ao último fio de uma superstição que ele mesmo havia tentado destruir. A escuridão da cela parecia engolir meu apelo, mas, inexplicavelmente, um calor sutil começou a se espalhar em meu peito, uma sensação que eu não conseguia explicar com nenhuma evidência científica. Era o início de algo, a semente de uma transformação que devastaria meu antigo eu. Aquele calor sutil que eu, Ricardo Almeida, o arauto da razão e da evidência científica, jamais poderia explicar, começou a se intensificar. Não era o calor abafado da cela, mas uma irradiação interna, como se uma brasa adormecida em meu peito tivesse sido subitamente reacendida. Meus olhos, acostumados à penumbra opressora, começaram a discernir uma tênue luminescência. Era uma luz suave e azulada que brotava do canto mais escuro daquele cativeiro imundo, onde a sujeira e o desespero reinavam. Meu ceticismo gritava ser um truque da mente, uma alucinação induzida pelo medo e pela fome, mas o calor e a luz eram inegáveis, tangíveis de uma forma que desafiava toda a minha razão. A luz azulada não era ofuscante, era acolhedora, quase etérea, e começou a tomar forma. Lentamente, como se emergisse de um véu de névoa celestial, surgiu uma figura. Nunca imaginei que um dia, eu, o homem que havia jogado a imagem sagrada da Virgem Maria de minha mãe para meu cachorro destruir, testemunharia algo assim. Ali estava ela. Uma mulher morena, jovem, envolta em um manto de um azul tão profundo e vibrante que parecia absorver e irradiar toda a luz do universo. Não era uma imagem estática, fria e sem vida como as que eu tanto desprezava, mas uma presença viva, pulsante. Sua expressão era serena e maternal, um olhar que penetrava minha alma sem julgamento, apenas com uma compaixão infinita. Não havia traços de reprovação pelo meu sacrilégio, pela minha barbárie, pela minha idolatria ao dinheiro e ao demônio do meu orgulho intelectual. Apenas amor, um amor que eu nunca havia sentido nem mesmo na minha busca frenética por sucesso e riqueza. Naquele momento de desespero absoluto, com a morte ainda rondando, a paz inexplicável tomou conta de mim. Era uma paz que não fazia sentido, uma calmaria no olho do furacão, que desmantelava cada argumento do meu ceticismo. Lembrei-me do fragmento do manto azul que meu cão havia carregado, da voz do Senhor José, o vizinho supersticioso, falando de milagres, e da Virgem Maria. Aquela aparição não era um placebo, não era uma ilusão. Era real. Seus lábios não se moveram, mas uma voz suave, mais uma sensação do que um som, ecoou diretamente em minha mente. Filho, eu estou aqui. Não temas. A fé que você perseguiu é a sua salvação. Minhas pernas cederam. Eu, Ricardo Almeida, o milionário cético, caí de joelhos na sujeira da cela não por fraqueza, mas por uma reverência que eu jamais pensei ser capaz de sentir. A imagem da Nossa Senhora permaneceu, irradiando aquela luz azul e ábato e paz, enquanto eu, o bárbaro que a zombava, sentia cada fibra do meu ser devastada e reconstruída. Minha razão estava em colapso, meu ceticismo implodia diante daquela evidência sobrenatural.
Era o milagre que eu havia implorado, mas de uma forma que eu nunca poderia ter concebido. Era o início da minha conversão, não por escolha, mas por uma intervenção divina tão poderosa que não deixava espaço para dúvidas, apenas para uma rendição total. A Virgem Maria, quem eu chamava de mentira e idolatria, estava ali, real, viva, e me oferecendo a mão para sair do abismo que eu mesmo havia cavado. A aparição de Nossa Senhora, embora etérea, não foi um delírio. Ela se desfez como névoa, mas a paz inexplicável que me invadira permaneceu, um bálsamo para a alma devastada. Eu ainda estava na cela imunda, o cheiro de mofo e desespero ainda pairava, mas algo em mim havia mudado irremediavelmente. Minha razão havia sido pulverizada, meu ceticismo esmagado pela evidência mais profunda e pessoal que eu poderia ter. O milionário que eu fora, o homem da idolatria ao dinheiro e ao controle, agora era apenas um recipiente vazio pronto para ser preenchido por algo que eu havia chamado de superstição e ilusão. Foi então que do lado de fora da cela um som familiar e inconfundível rasgou o silêncio opressor, um latido. Não um latido qualquer, mas o latido estridente e desesperado de Zeus, meu próprio cachorro, aquele que eu havia incitado a destruir o fragmento da Virgem Maria. Nunca imaginei que o mesmo animal, cúmplice involuntário da minha barbárie e do meu sacrilégio, seria agora um arauto de esperança. Os latidos se intensificaram, misturando-se a vozes abafadas e, de repente, um barulho de arrombamento. O demônio do meu medo tentou me convencer de que eram os sequestradores voltando para me executar, mas a paz da aparição ainda me envolvia, uma armadura contra o pavor que antes me consumia. A porta da cela se abriu com um estrondo, revelando não os rostos brutais dos meus algozes, mas a figura corpulenta e preocupada do Senhor José, meu vizinho católico, aquele que eu tanto desprezava por sua idolatria e superstição infundada. Atrás deles Zeus ofegante com um pedaço de pano azul idêntico ao manto da Nossa Senhora que eu havia profanado pendurado em sua boca. O fio divino que me conectava à salvação não era de ouro, nem de evidência científica, mas de um tecido simples, e de uma lealdade canina que desafiava toda a minha lógica. Ricardo, graças a Deus! Zeus não parava de latir na sua porta, e ele estava com isso aqui, disse o Senhor José, apontando para o fragmento do manto. Eu senti um aperto no coração, uma premonição, e quando vi o cachorro com o pano, lembrei da sua mãe e da fé dela. Achei que algo estava errado. Chamei a polícia, mas vim na frente, seguindo Zeus. Naquele momento de desespero absoluto, a razão do Senhor José, guiada por uma fé que eu havia ridicularizado como superstição, se unia à intervenção sobrenatural. O milagre não era apenas a aparição, era a teia de eventos que se desenrolava, orquestrada por uma força maior que meu ceticismo jamais poderia conceber. A polícia chegou logo em seguida, invadindo o cativeiro. Os sequestradores, pegos de surpresa, foram rapidamente dominados. Eu, Ricardo Almeida, o milionário cético e radical, estava livre. Mas a liberdade física era apenas o começo. A conversão que se iniciava era muito mais profunda, uma devastação do meu antigo eu. O sacrilégio que eu cometera, a barbárie contra a Virgem Maria, havia sido respondido não com punição, mas com um milagre de resgate, mediado por um cão e um vizinho supersticioso. Nunca imaginei que a Nossa Senhora que eu tanto insultara usaria os instrumentos mais improváveis para me salvar, devastando meu mundo de razão e ceticismo, para reconstruí-lo sobre a rocha da fé. O demônio da minha arrogância havia sido expulso, e um novo caminho, pavimentado pela graça, se abria diante de mim, um caminho de conversão e gratidão a Nossa Senhora Aparecida. As interrogações policiais foram um borrão. Minha mente, antes um templo de razão e evidência científica, estava em ruínas. As perguntas sobre os sequestradores, o cativeiro, tudo parecia distante. O que importava era a paz inexplicável que ainda me envolvia, o calor sutil que persistia em meu peito e, acima de tudo, a imagem da mulher morena do manto azul, da Nossa Senhora que eu havia profanado. Nunca imaginei que um dia eu, Ricardo Almeida, o milionário cético, seria resgatado e ainda assim sentiria que a verdadeira libertação viera de um lugar que eu chamava de superstição. Quando finalmente me deixaram em paz, o Senhor José estava lá, sentado em uma cadeira de plástico na delegacia, com Zeus aninhado a seus pés.
O fragmento do manto azul estava cuidadosamente dobrado em suas mãos. Ricardo, ele começou, sua voz calma e serena, contrastando com o caos da minha alma. Eu sabia que algo estava errado. Zeus não é de latir assim, e ele não saía da sua porta. Quando ele me trouxe este pano, eu me lembrei da sua mãe. Ela sempre dizia que a Virgem Maria nunca nos abandona, mesmo quando a gente a abandona. Eu rezei. Rezei com todas as minhas forças para Nossa Senhora Aparecida te proteger. Suas palavras, tão simples e cheias de fé, eram um golpe no meu ceticismo. Eu que idolatrava a razão e desprezava a idolatria estava ouvindo a verdade de um homem que eu considerava supersticioso. A barbárie do meu passado, o sacrilégio de jogar a imagem para meu cão destruir, tudo isso pesava. Mas o Senhor José não me olhava com julgamento, apenas com compaixão. Eu não sei como explicar, Senhor José, confessei minha voz rouca, mas eu vi. Eu a vi. Ela veio até mim na cela. Ah, Virgem Maria, e o Zeus, ele me salvou. Vocês dois me salvaram. É um milagre, Zi. As palavras saíram como um rio represado, uma conversão que começava a se manifestar. O demônio do meu orgulho estava sendo devastado. Naquele momento a reconciliação começou. Não apenas com o Senhor José, mas com a memória da minha mãe, com a fé que eu tanto escarnecera. Eu sinto muito, Senhor José. Por tudo. Por ter zombado da sua superstição, da fé da minha mãe, por ter sido um bárbaro. Eu era cego. Minha idolatria ao dinheiro e ao meu próprio intelecto me cegou para a verdade. Eu achava que era livre, mas era escravo de um demônio de orgulho. O Senhor José apenas assentiu, seus olhos marejados. Ah, Nossa Senhora sempre espera, Ricardo, ela nunca desiste de um filho. Suas palavras foram um bálsamo. Eu havia trocado a idolatria de bens materiais e da minha própria razão por um vazio existencial, e agora, inexplicavelmente, sentia que estava sendo preenchido por algo infinitamente maior. Era uma nova idolatria, sim, mas não de um objeto ou de um conceito vazio. Era uma idolatria da verdade, da compaixão, da presença divina que me havia resgatado do abismo. Era a conversão de uma alma que antes só conhecia a escuridão do ceticismo e do desprezo, e que agora começava a enxergar a luz da fé, guiada pela Virgem Maria. Eu, o arrependido, estava pronto para testemunhar. Ao ver minha mãe, seu rosto marcado pela dor e pela fé inabalável, não pude conter as lágrimas. A barbárie que eu cometi se desfez em um abraço. Mãe, me perdoa, Nossa Senhora me salvou, sussurrei, a voz embargada. O Senhor José, o vizinho supersticioso, observava seus olhos marejados. Naquele abraço redentor, a família devastada pelo meu ceticismo e idolatria, começava a se reconstruir, um milagre de conversão guiado pela Virgem Maria. Aquele abraço redentor marcou o início de uma nova era. Meu império, antes construído sobre a idolatria ao lucro e um ceticismo que via a caridade como fraqueza, começou a ruir para ser reerguido. O milagre da minha conversão, operado por Nossa Senhora, me mostrou que a verdadeira riqueza não estava nos números da loteria que eu tanto desejava, mas na graça. Meu propósito, antes demoníaco em sua ganância, agora era servir. Eu, antes cego pela idolatria e o ceticismo, vi em Zeus o cão da barbárie, meu anjo. Seu olhar, e a luz serena do manto azul da Virgem Maria foram os primeiros sinais de um milagre improvável. Nossa Senhora usou até o demônio, que eu criei para me salvar. Eu que a via como uma superstição demoníaca, agora a reconhecia como Virgem Maria a Mãe. Minha razão cética, antes tão orgulhosa, curvava-se diante do milagre. A imagem que joguei para o cachorro destruir, símbolo da minha idolatria ao dinheiro, era agora o rosto da compaixão que me resgatou do sequestro e da devastação. Nunca imaginei que o demônio que eu combati fosse minha salvação. Hoje minha voz, antes usada para propagar o ceticismo e a idolatria ao dinheiro, clama por tolerância. Eu, o milionário que via a fé como superstição demoníaca, agora testemunho o milagre da Virgem Maria. Minha conversão, nascida da devastação do sequestro, é um convite. Não persigam o que não compreendem. Nossa Senhora me mostrou a verdadeira razão. Minha gratidão é eterna. Cada oração a Nossa Senhora Aparecida brota de um coração transformado, que antes só conhecia o ceticismo e a idolatria.